Saiu o primeiro trailer de Duna Parte 2, filme que irá concluir a saga de Paul Atreides no cinema, dessa vez na visão do diretor Denis Villeneuve. E pelo trailer nós já vimos que esse novo capítulo de Duna no cinema tem tudo para ser explosivo, agora mostrando um novo lado de Arrakis, que é o lado do povo do deserto. Por isso hoje eu estou aqui para comentar esse trailer, explicar algumas coisas que apareceram aí e teorizar sobre o que nós podemos esperar do filme. Então já fica o aviso de que esse vídeo vai ter spoilers, tanto dos livros quanto dos filmes. Dito isso, roda a vinheta porque agora vamos finalmente falar de Duna Parte 2. O trailer começa com uma cena do Paul e a Shani no deserto, onde ele está falando para ela sobre os mares de Caladan, o que ele descreve como igual ao deserto, mas cheio de água. E aí você já vê o contraste entre Caladan e Arrakis, que é bem óbvio, né? Mas o filme expressa isso quando ele fala sobre uma vastidão de água e sobre conceitos como nadar e mergulhar, e a Shani acha que ele está inventando, que isso não existe, porque Arrakis é seco pra caramba e alguém que vive no deserto dificilmente conseguiria imaginar uma quantidade tão abundante de água concentrada num lugar só. Um ponto muito importante nesse filme vai ser o desenvolvimento do relacionamento entre a Shani e o Paul, o desenvolvimento desse romance entre os dois e do quanto isso vai ser importante pro crescimento do Paul como um Fremen. Porque assim, no início desse filme nós teremos o Paul e a Jessica transicionando dessa nova vida de império para uma vida de Fremen, para uma vida no deserto. Não é à toa que na próxima cena já aparece a Lady Jessica, já como reverenda madre dos Fremen, viajando sobre um verme de areia no deserto. Repara que aí ela já está com umas inscrições no rosto, que eu acho que simboliza justamente a sua passagem pelo ritual da água da vida, e os olhos azul, que são os olhos de Ibad. Mas vamos por partes aí. Os olhos de Ibad, que são esses olhos azul intensos, são consequência do consumo constante da especiaria. Por isso todos os Fremen têm os olhos assim. Então todas as cenas em que o Paul e a Jessica estiverem com esses olhos azulados representam momentos futuros, depois de uma passagem de tempo, onde eles já estão um tempão aí entre os Fremen e passaram a consumir muito mais especiaria, porque a especiaria é a base da alimentação dos Fremen. E o ritual da água da vida que eu citei é um teste que toda Bene Gesserit precisa passar para se tornar uma reverenda madre. Esse ritual envolve a ingestão de um líquido altamente venenoso que é extraído dos vermes de areia, e a Bene Gesserit precisa neutralizar o veneno desse líquido. Ou seja, ou ela vira reverenda madre ou morre, simples assim. E quando uma Bene Gesserit passa por esse ritual, se ela for bem sucedida, ela adquire a memória genética de toda a parte feminina das Bene Gesserit. Enfim, aqui nós temos a Jéssica viajando dentro desse baú, aí ela provavelmente já está com a Alia, e eu acho que essa parte aí acontece quando a guerra está para começar de vez e as mulheres Fremen, junto com as crianças, são enviadas para um refúgio. Depois disso, uma personagem nova que aparece nesse trailer é a Princesa Irulan, interpretada pela Florence Pugh. No início dos capítulos de Duna, nós temos os excertos da Princesa Irulan, que são escritos dela contando sobre a vida do Paul Atreides. E aí ela aparece aparentemente fazendo um desses registros. Irulan é a filha do imperador Shaddam IV da Casa Corrino, que é o cara que está por trás disso tudo. No primeiro filme, o imperador existe como uma sombra, ele não aparece, mas quase tudo que acontece é manipulação dele. Isso porque em Duna nós temos esse sistema que é composto por diferentes casas, e por muito tempo a mais poderosa entre essas casas é a Casa Corrino, que é a do imperador Shaddam. Porém, o Duque Leto estava se tornando muito popular por causa da forma de governo dele e também estava conquistando um exército formidável. Enquanto, por outro lado, o Barão Vladimir Harkonnen, no comando de Arrakis, que é o planeta que tem o bem mais precioso do universo, que é a especiaria, estava se tornando uma figura muito poderosa porque ele estava muito rico. Então, o que o imperador fez? Colocou o Duque no comando de Arrakis e armou junto com o Barão Harkonnen
um ataque aos Atreides. Só que os Harkonnen não tinham um exército tão bom quanto o dos Atreides, então para conseguir bater de frente com o Duque, o Barão precisou de legiões de Sardaukar, que são o exército do Imperador. Então assim, o Imperador consegue não apenas derrubar os Atreides, mas também empobrecer o Barão, porque essas legiões de Sardaukar não são baratas. Ou seja, ele mata 2 coelhos ali numa cajadada só. O que ele não esperava é que existia uma profecia plantada pelas Bene Gesserit entre os Fremen que apontava para um salvador, um libertador que chegaria e viria de outro planeta. E essa profecia, com todas as suas características, apontava que Paul Atreides poderia ser o Lisan al-Gaib, o que acaba tendo uma forte influência na sua relação com os Fremen, o povo que vive no deserto e vivia sendo explorado por quem estivesse no comando de Arrakis. Depois a Irulan aparece perguntando: e se Paul ainda estivesse vivo? Isso porque nesse momento, para o Imperador, o seu plano tinha corrido perfeitamente. Todos os membros da família Atreides estavam mortos e o Barão Harkonnen quebrado. Mas além do Paul e da Jessica, o trailer já nos revela que tinha mais um dos Atreides vivo, o Gurney Halleck, um dos mentores do Paul e um dos grandes braços direitos do Duque, que também está ali, são e salvo. Bom, vamos lá. Então, depois, um outro personagem novo é revelado. Agora o Feyd Rautha, interpretado pelo Austin Butler, o sobrinho do Barão, e um cara que vai se tornar um rival do Paul Atreides. Interessante dessa cena é que ela é toda monocromática. E eu acho que essa foi uma escolha artística do Villeneuve, uma visão dele, para representar Gied Prime, que é o planeta natal dos Harkonnen. Repara que não só nessa cena, mas outros momentos do trailer que também mostram Gied Prime seguem também esse mesmo esquema de cores. Eu acho que assim como Arrakis e Caladan tiveram visuais bem marcados com as suas cores, Gied Prime também vai ter, só que pro lado contrário. O planeta do Barão é marcado, na verdade, pela ausência de cores. Uma coisa que você já vem reparando também no próprio visual dos Harkonnen desde o primeiro filme. Eles são pessoas com a pele extremamente branca e sempre vestido com roupas pretas. Eles praticamente refletem esse aspecto monocromático do seu planeta. E logo depois de vermos Feyd Rautha já vem um contraste, o deserto de Arrakis. E repara como agora ele tá bem diferente do filme anterior. Na primeira parte, o deserto era frio e agora ele parece quente, vibrante. Uma nova visão do deserto, que aliás lembra muito o visual do deserto no filme do David Lynch, né? Que tem justamente essas cores bem mais quentes. Enfim, Rabban a Besta aparece ali no que parece ser um tipo de ritual, talvez seja o Barão passando para ele o comando de Arrakis, e parece que isso não é tão bem recebido por ele quanto deveria, provavelmente porque nessa hora os Fremen já estão começando a investir contra os Harkonnen. A água tá batendo na bunda, então ele já tá vendo essa ideia de uma perspectiva não tão positiva. E outra personagem nova que nós vemos aqui é a Lady Margot Fenring, interpretada pela Léa Seydoux. No livro, a Lady Fenring é também uma Bene Gesserit e esposa do Conde Fenring, que é um personagem que eu ainda não sei se vai estar nesse filme, mas ao que parece, a Lady Fenring vai ter um papel um pouco diferente nessa história. Ela aparece como uma figura mais misteriosa, que parece que vai nos deixar em dúvida sobre as suas intenções, uma coisa que é muita cara da Léa Seydoux em todo filme que ela faz, né? E ela vai ter uma certa importância não só na jornada da Lady Jessica, mas também do Feyd Rautha. Aliás, tem uma parte que eles aparecem ali falando um com o outro e me deu a impressão que a Lady Fenring vai estar aí como uma agente das Bene Gesserit, o que não necessariamente a coloca contra a Lady Jessica, porque querendo ou não, a Jessica ainda é uma Bene Gesserit. Seguindo em frente, temos essa cena do Paul junto com os Fremen em frente a uma porta. Porta que quem lê o livro certamente vai reconhecer. Ao que tudo indica, aí eles estão na entrada de um dos reservatórios de água dos Fremen. Sim, porque os Fremen são cheios de segredos e um desses segredos é um lugar onde eles armazenam água. E nesse momento é revelado também o plano deles de um dia tornar Arrakis um lugar menos opressivo, de mudar a ecologia
ecologia daquele planeta para que um dia as pessoas possam viver sem ter que ficar poupando cada gotinha de água do seu corpo. Porque sim, Duna tem essa parte ecológica muito forte. Uma das inspirações do Frank Herbert para escrever Duna, inclusive, foi uma reportagem que ele foi fazer sobre as dunas de Oregon. Eles estavam tendo problema com a areia na região. O movimento das areias era uma coisa tão intensa que estava causando até mortes. E para conter isso, o governo precisou plantar umas gramas de praia que estabilizaram o movimento das dunas. E no livro ele chega até a falar sobre um plano dos Fremen que tem muito a ver com essa ideia. Logo depois, o trailer mostra também Paul Atreides colocando sobre a areia um martelador, um dispositivo feito para chamar Shai-Hulud no deserto. Porque sim, com seus ganchos de criador em mãos, Paul Atreides se prepara para montar um verme de areia, parte essencial da sua jornada como um Fremen. É uma cena realmente muito legal e eu sei que ela não tá aí na íntegra, vai ter umas surpresas guardadas para a hora do filme, com certeza, mas ainda assim eu não queria que ela estivesse no trailer. Eu queria muito que eles tivessem guardado esse momento pro filme. Não é segredo para ninguém que os Fremen montam os vermes de areia, né? No primeiro filme isso já foi mostrado, mas tudo bem ter incluído porque foi uma coisa empolgante pra caramba, equivalente ao momento que o verme apareceu pela primeira vez lá no primeiro trailer. Eu acho que até colocaram por isso, né? Porque eles precisavam de algo tão impactante quanto para colocar dessa vez. E no filme eu acho que vai ser aquele momento de alegria antes de tudo começar a ficar ruim de novo. Dos personagens terem aquela pancada na esperança, né? Antes do desfecho final. Mas eles terem colocado isso no trailer também pode ser um bom sinal, porque ainda tem muito mais coisa para acontecer aí no deserto. Nós temos uma guerra de proporções épicas prestes a acontecer em Arrakis e ver isso ali em tela vai ser uma coisa incrível. Eu acho que guerra é sempre uma coisa muito desafiadora para os diretores, né? Porque envolve muita coisa. Guerra é uma coisa de escala muito grandiosa e fazer uma guerra passada no universo de Duna certamente foi um desafio para o Denis Villeneuve, mas uma coisa que eu quero muito ver, porque se der certo, vai ser épico. No fim do trailer nós temos a presença dos ornitópteros mais uma vez, agora certamente controlados pelos Harkonnen, que estão no controle do planeta. Lady Jessica em um tipo de roupa cerimonial, acho que aí já é ela nesse refúgio que eu falei antes, e olha que lindeza o visual dessas roupas. Repara que ela não veste preto como as outras Bene Gesserit, mas sim as cores do deserto, o marrom, o laranja, uns acessórios dourados, e isso é perfeito, porque eu acho que simboliza que agora a Jéssica estava além do plano das Bene Gesserit. Agora ela se tornou algo que é mais parte do deserto em si do que da própria Irmandade. E no livro isso fica bem expresso no quanto a Jéssica se torna uma persona não grata ali entre a Irmandade depois que faz essa transição. Outro personagem que também vai ter uns figurinos muito da hora é a Irulan, que aparece mais uma vez aqui, agora diante da Shishakli, interpretada pela Suhilya Yaqub. No livro, a Shishakli é uma líder dos Fedaykin, que é o exército dos Fremen, e é ela quem dá ao Paul Atreides os seus ganchos do Criador. E interessante é que parece que ela vai ser a figura que vai representar as ações do Imperador durante boa parte do filme. E isso aí é bem curioso, porque apesar do Imperador Shaddam ter uma participação enorme em toda a desgraça, ele nunca apareceu no primeiro filme, e nesse filme ele vai aparecer. Tem até o ator já, o Christopher Walken, que vai fazer o Imperador Shaddam. Mas até agora ele simplesmente não deu as caras, nem em trailer, nem em imagens de divulgação, o que me leva a pensar que talvez o Villeneuve esteja para revelar o Imperador em um momento meio épico, o grande mestre por trás desse xadrez imperial que promete ser uma figura muito impactante. Agora encerrando, nós temos o Paul diante de centenas de Fremen, aí aparentemente já como a figura do Messias, e olha como eles são numerosos, porque no primeiro filme, enquanto nós estávamos acompanhando a perspectiva imperial de Arrakis, os Fremen eram meio como
como uma lenda, um povo que vivia em pequenos grupos ali no deserto, né, que morria muito porque vivia em condições extremas. E aí fica bem evidente que, na verdade, os Fremen são uma força enorme ali no meio do deserto. Eles dominam aquele ambiente, são numerosos, sabem controlar aspectos do deserto que as casas maiores achavam impossíveis, ou seja, os Fremen ali no deserto encontraram a sua força e agora, junto com o Paul Atreides, estão dispostos a lutar pela sua liberdade. Mas essa cena vem acompanhada de um diálogo muito crítico. A Jéssica diz pro Paul o seguinte: você deu a eles alguma esperança. E a resposta do Paul é: isso não é esperança. Isso porque o Paul, graças às suas visões, sabiam que aquele era apenas o primeiro passo para um futuro terrível. Os Fremen teriam a sua liberdade, o nome dos Atreides continuaria vivo, mas qual seria o preço disso? Lembra das visões do Paul lá no primeiro filme, com os Fremen matando enquanto tinham em suas bandeiras o símbolo dos Atreides? Então, que destino terrível, né? A salvação ao custo do sangue dos outros. E logo depois temos o Paul e o Feyd-Rautha frente a frente no que provavelmente vai ser uma das últimas cenas do filme, o embate final que vai definir os rumos de toda essa história. E eu adorei como nesse filme parece que essa cena vai ter um aspecto bem sombrio. As pessoas ali no fundo colocadas como apenas sombras, e isso porque eu acho que nesse momento o foco total vai ser no embate entre Paul Atreides e Feyd-Rautha. Eu acho que vai ser uma luta daquelas, coreografia caprichadíssima e que pode guardar pra gente, até mesmo pra quem já leu o livro, uma surpresa muito grande no final. É o que eu espero. Porque vendo esse trailer, eu fiquei um pouco com a impressão de que essa história vai ter algumas diferenças essenciais no final em relação ao livro. Isso porque me parece que o Villeneuve quer deixar umas pontinhas soltas no final aí pra uma possível sequência, mas não deixando só o que já fica aberto ali para Messias de Duna. Alguns personagens que são parte do primeiro livro talvez sejam deixados meio de lado ali, jogados um pouco para escanteio, para ganhar mais destaque numa sequência. E se tem um personagem que eu tô apostando que é o que vai acontecer isso, é a Alia Atreides. Enfim, eu não sei também se a Irulan vai ter o mesmo final do filme, pode ser que as coisas se desenrolem um pouco diferente aí, mas eu gostei bastante dessas impressões iniciais. Acredito que Duna Parte 2 tem chances até de superar o primeiro filme, e isso é o que nós veremos no cinema no dia 2 de novembro. Enquanto isso, continuem com a gente aqui no Central Pandora, onde nós estamos sempre falando de Duna e outros universos da ficção científica, dos clássicos aos mais obscuros. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram e nos vemos por outras galáxias.